Olá pessoal, tudo bem com vocês? Joinha mesmo, firmeza. Nós agora já finalizamos a aplicação da lei penal, finalizamos o estudo dos artigos 1º até o artigo 12 do nosso Código Penal e na aula de hoje nós vamos inaugurar, um novo título do nosso Código Penal. Nós vamos inaugurar agora, pessoal, teoria do crime, é isso aí. Então, no artigo 13 até o artigo 29, nós estaremos aí juntos trabalhando teoria do crime. E o primeiro artigo que inaugura a teoria do crime é o artigo 13 do Código Penal. O artigo 13 do Código Penal, ele apresenta para nós relação de causalidade, Vamos estudar do crime agora. Ele apresenta para nós relação de causalidade, ou ainda, como alguns dizem, o nexo causal, ok? Nós vamos ver a importância, a extrema relevância do nexo causal. Por quê? Porque para que o agente que pratica conduta criminosa responda pelo resultado produzido, deve haver uma ligação direta entre a prática da conduta e a produção do resultado. Se constatarmos que há uma ligação direta entre a prática da conduta e a produção do resultado criminoso, o agente será responsabilizado por este resultado criminoso. Agora, se não há uma ligação direta entre a prática da conduta e a produção do resultado, o agente, por vezes, não responderá pela produção deste resultado. Então, quando que o agente responderá pela produção de um resultado criminoso? Quando esse resultado decorrer diretamente da conduta do agente. Agora, há situações que há uma quebra do nexo causal, ou seja, o agente pratica conduta, mas o que produz o resultado não é a sua conduta, é um outro fator, é uma outra causa que pode surgir antes, durante ou após a prática da conduta do agente. Ou seja, se houver o rompimento do nexo causal, o agente não responderá pelo resultado produzido, Sempre que houver, então, o rompimento absoluto, uma causa absolutamente independente, que deu causa a este resultado criminoso, uma causa absolutamente independente da conduta do agente, que deu causa a esse resultado, o agente não responderá pelo resultado, ele responderá apenas pelos atos já praticados. Olha só, bem rapidinho para nós compreendermos, ok? Então, olha só, conduta e resultado, ok? Conduta e resultado. Nós vamos ver nesse primeiro bloco de aula que conduta é o quê? É toda ação ou omissão. Toda ação ou omissão que produz um resultado. Que resultado que é esse? É um resultado criminoso, Resultado descrito lá na norma penal. É o resultado descrito na norma penal, ok? Ou seja, toda conduta criminosa, ela apresenta um resultado para que o agente responda pelo crime na modalidade consumada. Então, por exemplo, qual é o resultado do crime de homicídio? É a morte. Qual é o resultado do crime de aborto? É a eliminação da vida intrauterina. Qual é o resultado do crime de lesão corporal? É a ofensa à integridade física ou à saúde do agente. Qual é o resultado do crime de furto? É a subtração da coisa alheia ao móvel, certinho? Então, olha só, para que o agente responda pelo resultado criminoso, é necessário que entre a conduta praticada e o resultado criminoso produzido, haja o que nós chamamos de nexo causal. Haja, galera, uma ligação direta, tá? Uma ligação direta entre prática de conduta e produção de resultado. Sempre que o resultado
advier diretamente da prática da conduta, nós teremos o quê? O autor da conduta respondendo por este resultado criminoso. Por quê? Porque há uma ligação direta, há um nexo causal entre a realização da conduta e a produção do resultado. Imaginemos a seguinte situação. Imagine que eu efetuo 5 disparos contra o meu desafeto. E o meu desafeto morre em razão dos disparos efetuados por mim. Então, neste caso, nada mais correto do que eu responder pelo resultado morte. Por quê? Porque esse resultado morte adveio diretamente da minha conduta. Teve um nexo causal entre a minha conduta de efetuar os disparos e o resultado morte produzido por esses disparos. Ok, prof, certinho, muito bem. Agora, o que o artigo 13 fala para nós é o seguinte: por vezes, o que acontece? Por vezes, entre a prática da conduta e a produção do resultado, sabe o que ocorre? Ocorre o rompimento do nexo causal. Por vezes, entre a prática da conduta e a produção do resultado, ocorre o rompimento do nexo causal. Ocorre a quebra do nexo causal. Então, se ocorre a quebra do nexo causal, por uma questão de lógica, significa que a produção do resultado não deriva da conduta praticada. Se ocorre a quebra do nexo causal, se há uma quebra, houve uma quebra do nexo causal, rompeu o nexo causal. Nexo causal rompido significa o quê? O que significa nexo causal rompido? Significa que a conduta, não é capaz de produzir o resultado. A conduta, ela chega até aqui. Daí há uma causa que quebra o nexo causal, sendo essa causa a responsável pela produção do resultado. Então, o que deu causa ao resultado, professora? Foi a conduta do agente ou foi uma causa absolutamente independente da conduta do agente? O que deu causa ao resultado criminoso não foi a conduta do agente, porque a conduta veio só até aqui. O que deu causa ao resultado foi essa situação, essa causa absolutamente independente da conduta do agente, ok? Nós vamos esclarecer melhor isso nos próximos blocos, mas precisamos fazer essa introdução, ok? Então, o que tem que ficar bem claro para todos nós: o agente só responde pelo resultado criminoso, seja o resultado criminoso foi provocado por meio da sua conduta. Sempre que houver o rompimento do nexo causal, nós não podemos atribuir a produção do resultado ao autor da conduta, sendo que o que deu causa à produção do resultado é essa causa que rompeu o nexo causal. Agora eu vou trabalhar um exemplo aqui. Vamos trabalhar um exemplo juntos. Imagine a seguinte situação. Eu tenho um desafeto, quero matar este desafeto. Então eu efetuo 3 disparos contra esse desafeto. Saio do local dando ele por morto. Eu imagino, já está morto esse camarada. Meu desafeto já está morto. Deixo o local, dando o meu desafeto por morto. Minutos depois, outro desafeto chega ao local, outro desafeto dessa vítima chega ao local e vê que ele está ainda vivo. Mas agora está lá ainda vivo, sofrendo com aquelas dores, pedindo ajuda, mas ainda está vivo. Ao invés desse segundo desafeto pedir ajuda, o que ele faz? Ele pega um pedaço de madeira e desfere vários golpes daquele pedaço de madeira contra a cabeça da vítima. E aí a perícia fala: olha, o José morreu
mas não em decorrência dos disparos efetuados pela Débora. Ele morreu em decorrência das pauladas efetuadas por Paulo. Então, neste caso, foi a minha conduta efetuar disparos que levou a vítima a óbito? Não, não foi a minha conduta. Foi a conduta do Paulo. Então, eu responderei por homicídio tentado. Eu não responderei por homicídio consumado, pela simples razão de que não foi a minha conduta que produziu o resultado morte. A conduta que produziu o resultado morte foi a conduta do Paulo, efetuar os golpes de madeira, né? As pauladas contra a vítima. Então, veja bem, entre a minha conduta de efetuar os disparos e o resultado morte da vítima, o que existiu entre a minha conduta de efetuar os disparos e a morte da vítima? O que existiu? Existiu o rompimento do nexo causal. No momento que Paulo chega até o local e efetua as pauladas contra a vítima, o Paulo rompe o nexo causal entre a minha conduta e o resultado, ou seja, entre a minha conduta e o resultado morte, não há uma ligação direta, não há. Por que não há? Porque o Paulo interrompeu essa ligação direta, efetuando as pauladas contra a vítima, levando a vítima a óbito. E Paulo, professora, tem alguma ligação direta entre a conduta de Paulo e produção de resultado? Claro, entre a conduta do Paulo e produção de resultado, há sim uma ligação direta. Por quê? Efetuadas as pauladas levaram a vítima a óbito. Em resumo, o agente só responde pelo resultado quando não houver nenhuma causa absolutamente independente da conduta do agente que rompa o nexo causal. Neste caso, houve uma causa absolutamente independente da minha conduta que rompeu o nexo causal. Ok? Certinho? Nós vamos estudar o artigo 13 de maneira bem detalhada, tá? De maneira bem detalhada para vocês compreenderem que não é um conteúdo difícil, tá? Mas em primeiro momento, nós precisamos muito compreender o que é crime, né? Então, antes de falarmos de rompimento de nexo causal, de resultado criminoso, vamos compreender o que é crime para o direito penal? Então, vamos lá, galerinha. Considerações iniciais. O conteúdo a ser abordado, né, é considerado o coração do direito penal. É o coração do direito penal, relação de causalidade. Porque sem entendermos o que é crime para o direito penal, sem entendermos quando que o agente de fato pratica uma conduta criminosa e quando por ela será responsabilizado, não há como nós falarmos o quê? Em aplicação de pena, em condenação para aquele agente. Ou seja, só pode responder por uma conduta criminosa, só pode ser condenado, né? Só pode sobrevir ao agente uma eventual condenação quando o agente praticar um fato. O quê? Um fato típico, um fato ilícito, um fato antijurídico, né? Ilícito, antijurídico e um fato culpável. Do contrário, ele não pratica crime, não pode recair sobre ele uma responsabilização criminal. E ainda que o agente pratique um fato típico, ilícito e culpável, se houver o rompimento do nexo causal, ele não responderá pelo resultado produzido. Responderá apenas pelos atos já praticados. Pois bem, então chegada é a hora de estudarmos fato típico, nexo causal, seu rompimento e suas consequências. Vejamos então o artigo 13 do Código Penal e seus respectivos parágrafos. Do crime. Relação de causalidade. Nós vamos ler o artigo 13 aqui, tá? E vamos, na parte 3 desta aula, esmiuçar os parágrafos 1º e 2º do nosso artigo 13. Então, olha só o artigo 13. O resultado
de que depende a existência do crime. Somente é imputável a quem lhe deu causa. O resultado de que depende a existência do crime. Só é imputado a quem lhe deu causa. Ou seja, só responde pelo resultado criminoso aquele que tiver uma ligação direta entre a prática da conduta e a produção do resultado. Só responde pelo resultado criminoso aquele que possui um nexo causal sem rompimento entre conduta e resultado. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, considera-se praticado um crime por meio de uma ação ou omissão, sem a qual o resultado criminoso não teria ocorrido. Sem ação ou sem omissão, não há produção de resultado. Para que haja resultado criminoso, é necessário que exista uma conduta omissiva ou uma conduta comissiva. Parágrafo 1º, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. O parágrafo 1º, nós vamos trabalhar ele de maneira bem esmiuçada na parte 3 dessa aula, ok? São as causas absoluta e relativamente independentes, são as concausas, ok? E o parágrafo 2º apresenta para nós a relevância da omissão. A omissão ela é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, sendo que o dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, ao a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência. Muito bem. Então, o caput do artigo 13 está falando da necessária relação de causalidade entre conduta e produção de resultado, ok? Para que o agente responda pelo resultado. Está falando também que considera-se causa de um crime toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 1º, causas relativa e absolutamente independente, que nós chamamos de concausas. Parágrafo 2º, a relevância da omissão. Esse parágrafo 2º nós também iremos estudar no bloco dessa aula, parte 3, está falando que não é toda e qualquer omissão relevante para o direito penal. Não é toda e qualquer omissão relevante para o direito penal. Muito bem, passamos então para a definição de crime. O que é crime? Crime é toda conduta formalmente, por meio de lei em sentido estrita, por meio de lei em sentido estrito, disciplinada nos estatutos repressores. Então, é toda conduta formalmente, por meio de lei em sentido estrito, lei complementar e lei ordinária, de competência da União, Então, essas condutas formalmente criadas, observando o princípio da reserva legal, observando o princípio da legalidade, elas devem estar dispostas nos estatutos repressores, Código Penal e legislação penal extravagante. Essas condutas, para terem caráter de norma penal, caráter de norma criminal, devem vir sempre acompanhado da respectiva sanção, sempre acompanhado da respectiva pena a ser aplicada ao autor da conduta criminosa. A válida descrição da conduta criminosa implica em observância aos princípios da legalidade, da reserva legal, da anterioridade, da irretroatividade da norma penal maléfica, do artigo 2º, e da taxatividade, que as normas têm que ser claras, precisas, de fácil compreensão, Assim, pode-se afirmar que o crime representa o quê? Um fato típico, antijurídico e culpável. Representa um fato típico, antijurídico e culpável. Então, olha só, galerinha. Fato típico. O fato típico, ele é composto por conduta, nexo causal, resultado e tipicidade.
Muito bem, vamos lá. Lembrando que para que o agente responda pelo resultado, entre conduta e resultado, deve existir nexo causal. Para que o agente responda pelo resultado produzido, deve existir nexo causal. Deve existir uma ligação direta entre a conduta praticada e o resultado produzido. É isso que fala o artigo 13 caput. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E nós só podemos falar que o agente deu causa àquele resultado quando houver uma ligação direta, sem interrupções, sem quebra entre conduta e resultado. Essa ligação direta, sem interrupções, sem quebra entre conduta e resultado, que conduz à responsabilização criminal do agente, nós a chamamos de nexo causal. Beleza? Então, o que é conduta para o direito penal? Conduta para o direito penal é toda ação ou omissão, ok? Toda ação ou omissão, né? Levada a alcançar algum resultado. Toda ação ou omissão levada a alcançar algum resultado. Nós vamos ver no artigo 18 do nosso Código Penal que nós temos condutas dolosas e que nós temos condutas culposas. Nós temos crimes dolosos, que são os crimes desejados pelo agente, e temos crimes culposos, que é quando o agente produz um resultado criminoso sem tê-lo desejado, em razão de ter sido imprudente, negligente ou imperito. Então, conduta para o direito penal é todo agir, né, quando não deveria, e é todo o não agir quando deveria. Então, olha só. A ação para o direito penal demanda um agir, ou seja, efetuar golpes de faca contra a vítima, realizar uma manobra abortiva, dar pauladas sobre alguém. É um agir, é uma ação, uma conduta que demanda uma ação, ok? E a omissão? A omissão é quando você deveria agir e não age. Um ótimo exemplo é o artigo 135, que traz o crime de omissão de socorro. Então, conduta para o direito penal é toda ação ou omissão humana. Toda ação ou omissão humana, ok? Levada a produzir determinado resultado criminoso. Então, toda ação ou omissão humana levada à produção de algum resultado criminoso, ok? Animais não praticam crimes. Quem tem conduta é o ser humano, em que pese a ter sido bem diferente na nossa história, ok? Nexo causal é o liame, é a ligação direta entre a conduta realizada e o resultado produzido. Eu desfiro um soco, né, contra alguém, isso é uma conduta, eu pratiquei um resultado criminoso, lesão corporal, e vou responder por este resultado, porque entre a minha conduta, dar o soco, e o resultado, lesão corporal, houve o quê? O nexo causal. Além de conduta, além de nexo causal e além de resultado, é necessário ter tipicidade. O que é tipicidade? Bem facinho, é um fato da vida real perfeitamente adequado à lei penal. Fato típico, fato da vida real perfeitamente adequado à norma penal. Então, o que acontece? Para eu falar que alguém praticou um crime, para eu falar que alguém praticou um fato típico, eu preciso o quê? Além de conduta, além de resultado, além de nexo causal entre conduta e resultado, eu preciso de tipicidade. Vamos voltar ao meu exemplo. Eu desfiro um golpe, né? Pego uma cadeira e quebro a cadeira nas costas de alguém, né? Quebro a cadeira nas costas de alguém. Tive conduta, uma ação. Tive resultado, claro que tive. Cortei as costas da vítima. Tive nexo causal entre a conduta e resultado. Os ferimentos advieram diretamente porque eu quebrei a cadeira nas costas da vítima. E agora tem tipicidade? Esse fato da vida real, quebrar a cadeira nas costas de alguém, esse fato da vida real, eu consigo enquadrá-lo na lei penal?
Consigo? Artigo 129 do Código Penal. Ok? Então eu tenho um fato típico. Eu tenho conduta, eu tenho resultado, tenho nexo causal entre conduta e resultado e tenho tipicidade. Ok? O esposo é esses homens, né? Esses homens que agridem as suas companheiras, as suas namoradas, né? Tem conduta? Tem. Tem resultado? Tem. Tem nexo causal do resultado? Tem. E tem tipicidade? Tem. É um fato da vida real. Mulheres que sofrem agressão por seus companheiros. Fato da vida real. Eu consigo pegar esse fato da vida real e perfeitamente adequar a lei penal? Sim, eu adequo a lei conhecida, nossa leizinha Maria da Penha. Ok? Então, o fato típico é o fato da vida real perfeitamente alocado para a norma penal. Então, para saber se o fato é típico, você vai olhar para o fato da vida real. João desferiu 5 golpes de faca. João, vamos sair do homicídio da lesão corporal. João, enraivecido com José, pegou um taco de beisebol e detonou o carro do José. Fato da vida real. Tem conduta, tem resultado, tem nexo causal. Agora eu pego esse fato da vida real e transplanto ele para a norma penal. Transplanto ele para o artigo 163 do Código Penal, crime de dano. Então é fato típico a conduta do José? É fato típico, sim. Ok, galerinha? Muito bem. Além do fato ser típico, ele deve ser o quê? Ilícito, né? Deve ser o quê? Contrário à norma penal. Ei, professor, mas por conseguinte, todo fato típico é ilícito? Não, né? Todo fato ilícito, ele vai ser típico, mas nem todo fato típico será ilícito. Olha que legal. Todo fato ilícito, todo fato contrário à norma penal é ilícito, né? Todo fato ilícito, todo fato contrário à norma penal, ele vai ser típico. Então, todo fato ilícito é típico. Agora, nem todo fato típico é ilícito. Aí, professora, quer dizer que tem um fato típico, uma conduta, um resultado, uma relação de causalidade, a situação está descrita na norma penal e a senhora vai falar que não é ilícito? Vou falar que não é ilícito. Por quê? Porque nós vamos juntos estudar as excludentes de ilicitude. Legítima defesa. Legítima defesa, eu tiro a vida de alguém para salvar a minha ou de terceiros. Veja bem, eu tenho uma conduta, eu tenho um resultado, tenho nexo causal, tenho tipicidade. Esse fato da vida real, tirar a vida de alguém para salvar a minha ou de terceiros, é homicídio. Ok, é típico, mas esse homicídio, e se tratando de legítima defesa, é ilícito? Não, porque a lei traz para nós, nos artigos 23 em diante, as excludentes de ilicitude. Ok? Então memorize isso que é muito legal. Todo fato ilícito é típico, mas nem todo fato típico é ilícito, em razão das excludentes de ilicitude, que são 4. Ok? Fato ilícito é aquele contra a norma penal. E você matar, tirar a vida de alguém ou lesionar alguém para salvar a sua própria vida ou de terceiro, se preencher os requisitos da lei, a lei retira deste fato a sua ilicitude. Ou seja, a lei reconhece que é um fato criminoso, mas o Estado não reprova a sua conduta. O Estado autoriza você assim agir nessas 4 situações, ok? Existe uma defesa, estado da necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Então, o fato lícito é todo fato contrário à norma penal. E culpável, professor, é passível de reprovação por meio de uma sanção penal, tá? Então, fato culpável é todo fato passível de reprovação por meio de uma sanção penal. Ok, galerinha? Então, os elementos constitutivos do crime, nós temos esses aqui, tá bom? Vamos lá? Conduta, nós já vimos, ação, omissão humana, que leva à ocorrência de um resultado criminoso. Resultado este que pode ser ou não desejado. Se esse resultado for desejado, dolo. Se não for desejado, mas produzido, culpa. O resultado é o efeito natural da ação, que configura mudança no mundo exterior, ok?
Nexo causal é uma sucessão de fatos realizada pelo homem que leva ao resultado fato típico, ou seja, nexo causal é a ligação entre a conduta e o resultado. Entre a conduta e o resultado, há uma sucessão de fatos, né, que diretamente leva à produção do fato típico. Tipicidade é o fato da vida real perfeitamente adequado à norma penal. Ok, galerinha? Com isso, finalizamos a nossa introdução em relação à teoria do crime do nosso artigo 13. E aí vem a questãozinha para nós, ó, 2016, quentíssima, olha só. O Código Penal, ao tratar da relação de causalidade do crime, considera como causa a emoção ou a paixão? Não. A delação? Não, e que pese está na moda, mas não é. Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido? Muito bem. Considera-se causa excludente da ilicitude? Não. Considera como se causa discriminante e putativa? Também não. Nós permanecemos, então, com a letra C, questão 2016, tratando do tema que nós abordamos na aula de hoje, ok, galerinha? Para fechar a nossa mensagem, ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continua lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha, né? Sylvester Stallone, é assim que se ganha. Não importa, né, o quão forte a vida bate em nós. Não importa quantos golpes levemos da vida. O que importa é continuarmos em pé e continuarmos o quê? Aguentando esses golpes e seguindo vitoriosos, ok? Forte abraço para vocês, já vamos para o bloco 2 dessa mesma aula, nexo causal. Abração, galerinha, até mais, tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês experimentar o nosso super curso básico da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para o cargo de agente, que atende tanto, claro, investigador e escrivão. Este nosso curso super básicos, tem mais de 260 videoaulas nesse padrão da aula que você assistiu, somente professores top de linha, por apenas 10 mensalidades aí, 10 mensalidades de R$15, você terá 100 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Gostou? Quer assistir mais aulas? Quer fazer o nosso curso completo? Mais de 260 videoaulas por apenas 10 mensalidades aí de R$15. Tá certo, meus amigos? Ó, papo sério com vocês, o melhor custo-benefício da internet você encontra aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Opa, já ia esquecendo, você quer baixar o material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo, você poderá fazer o download gratuitamente dessa grande videoaula de nossos professores. Tchau, fui, espero vocês. Clique LAC.